Bom, agora a gente vai falar então sobre os fundamentos da Positivo Tecnologia, que é uma empresa que produz computadores e também está no ramo de tecnologia, dentre outras coisas. Então, como você está podendo ver na tela, agora eu vou mostrar os fundamentos, os números relacionados ao DRE. Então aqui você pode ver, por exemplo, que a Positivo em 2019, todos esses dados que eu vou comentar aqui são dados de 2019, tá? Eu ainda não tenho dados de 2020. Mas a gente vê então uma receita líquida de 1,9 bilhão e quando a gente olha o histórico, a gente vê que não houve um grande aumento da receita nos últimos anos. Você vê uma receita desde 2015 aí na faixa dos 1,8, 1,8, 1,9 bilhão de reais. Então uma receita estável aí praticamente nos últimos 5 anos. Então isso acaba sendo um ponto quase negativo para a empresa, porque eu quero empresas que aumentem a sua receita. Resultado bruto, a gente tem 480 milhões e isso me traz uma margem bruta de 25,1%. Tá? Essa é uma margem que a gente pode analisar para ver performance. Aqui a gente tem os resultados de lucro, né? Lucro operacional e EBITDA. Então 135 milhões de EBITDA e 99 milhões de EBIT, ou lucro operacional. Então a empresa aqui está dando um lucro operacional pelo menos. Em 2019 a gente viu também que ela teve um lucro líquido de 21 milhões. Se a gente analisa esse lucro líquido em relação à receita, a gente vê que a margem líquida descontada é de apenas 1,1%. Uma margem bem baixa. Tá? Essa margem que eu vou comparar com outras empresas do mesmo segmento. Então a gente vê que é uma margem bem baixa. Está dando lucro, mas numa proporção bem baixa. Quando eu olho o histórico dela desde 2015, eu vejo que ela deu prejuízo em 2015, ela deu um lucro de apenas 9 milhões em 2016, deu prejuízo novamente em 2017 e em 2018, 461 mil reais de prejuízo em 2018. Quando a gente olha as margens, a gente vê obviamente que essa margem é negativa, eu não coloquei o número, mas em 2016, quando ela deu o lucro de 9 milhões, a margem foi de apenas 0,5%, ou seja, menos de 0,5% de margem. Realmente uma performance bem ruim nos anos que ela dá lucro e nos anos que ela não dá lucro, então pior ainda, porque sequer deu lucro. Quando a gente vai olhar o patrimônio líquido, a gente repara que o patrimônio líquido dela é de 535 milhões. 535 milhões é o patrimônio da Positivo. Sendo que no histórico dos últimos 5 anos, a gente também não vê uma grande oscilação do patrimônio líquido da empresa. Então ela tem um patrimônio estável. Então, mais uma vez, patrimônio estável e receita também estável. O caixa da empresa é de 461 milhões e a dívida líquida de 251 milhões. Uma característica importante da dívida é se ela é de curto ou longo prazo, e aqui a gente vê que 85% do endividamento da empresa é de curto prazo. Isso é bem complicado porque acaba pressionando bastante o lucro da empresa. E quando eu analiso a dívida bruta, então somando os 251 mais os 461 milhões, realmente é uma dívida bruta bem alta, muito superior aí o que a gente busca de não mais de 50% do patrimônio líquido. Então realmente ela é uma empresa endividada e isso é muito negativo, especialmente no meu caso que não gosto de dívida, especialmente uma dívida altamente de curto prazo. Então isso conta como ponto negativo para a empresa também. Tá? Fluxos de caixa, a gente vai avaliar aqui agora o fluxo de caixa operacional, ou seja, o que a operação injeta ou retira de caixa da empresa. E a gente vê que em 2019 foi de 4 milhões negativo, ou seja, em 2019 a operação retirou 4 milhões do caixa da empresa. Tá? Então mesmo ela dando lucro, né, a gente viu que ela deu um lucro positivo, ela está retirando caixa da empresa. Isso é bem problemático. Tá? Eu quero empresas que injetem, que tenham operações lucrativas e operações que injetem caixa dentro da empresa. Historicamente a gente vê que em 2015 ela injetou 81 milhões, em 2016 69 milhões, em 2017 113 milhões e em 2018 já, então, nos últimos 2 anos, ela teve um fluxo de caixa operacional negativo de 65 milhões. Então, ela faz 2 anos que ela está queimando caixa. Isso é problemático e um ponto muito negativo para a empresa. Fluxo de caixa de investimento, ou seja, quanto ela está gastando para investir na empresa ou em ativos financeiros, 32 milhões. Esse número é negativo, mas é comum, porque a gente sabe que esse valor que é investido, ele sai do caixa da empresa, mas ele sai para um investimento. Portanto, eu não coloco ele em vermelho aí na tela.
Depois, o que é mais importante mesmo, que é o fluxo de caixa livre, que você vê no final da tela lá, que é de 36 milhões negativo, ou seja, o que realmente sobra de dinheiro no final de todos os descontos dos fluxos de caixa. Você vê o fluxo de caixa negativo de 36 milhões. Ainda a gente tem um fluxo de caixa de financiamento ali de 103 milhões. Então, quando eu tenho esse valor positivo no fluxo de caixa, eu tenho uma injeção do fluxo de caixa, mas essa injeção ela vem através de financiamentos. Então, ou seja, a empresa tem um lucro pequeno, ela está queimando caixa na operação, mas em compensação está sendo injetado caixa dentro da empresa através de financiamento, porque ela tem um fluxo de caixa de financiamento de 103 milhões. Na prática, isso o que acontece? Se você analisa o fluxo de caixa total, você vai ver um fluxo de caixa total positivo, porque o fluxo de caixa de financiamento injeta e, portanto, o que tem dinheiro disponível na empresa é positivo. Em compensação, quando eu analiso o free cash flow, ou seja, o fluxo de caixa livre, onde eu não levo em consideração o fluxo de caixa de financiamento, aí eu tenho um valor negativo, que é nada mais do que a soma dos 4 milhões negativo do operacional, mais os 32 também negativo do investimento. Então, somando o 32 com o 4, eu tenho 36 milhões negativo no fluxo de caixa livre. Ela tem 100% de tag along, isso é bom, né? Principalmente uma empresa de menor porte como ela é. Ela está no novo mercado, então isso sinaliza uma boa governança corporativa. Um free float, ou seja, a porcentagem das ações negociadas no mercado de ações ordinárias. Lembrando que ações que estão, ou empresas que são negociadas no novo mercado só têm ações ordinárias e, portanto, não apresentam ações preferenciais. Nesse caso, o free float é de 55,44% das ações ordinárias. A ação está cotada atualmente a R$ 4,06. Tem o lucro por ação, e aí voltamos a falar do lucro, né? Agora dividindo pelo total de ações, e portanto tem o LPA, o lucro por ação, de apenas 15 centavos. Tá? Isso me dá um PL de 27,06 vezes, ou seja, um PL realmente bem alto. O valor patrimonial por ação ele é de 3,77. Então ele é um valor bem próximo à cotação atual, então veja que esse acaba sendo um ponto positivo. O preço dela está muito próximo ao valor patrimonial. Esse é um valor bom. Tá? Em compensação, como o lucro dela é muito pequeno, o PL, que é outra variável também para mensurar se a empresa está cara ou barata, a gente acaba vendo um PL bem alto. Lembrando que eu não posso olhar o PL isolado, mas ele me sinaliza que a empresa, em relação ao seu lucro, é uma empresa cara. Quando eu analiso em relação ao seu patrimônio, ela não está cara porque o valor patrimonial está muito próximo da sua cotação atual. Então, dependendo da forma que eu analiso, eu tenho uma resposta diferente. Tá? Payout, que seria a porcentagem do lucro pago aos acionistas, é zero, e nos últimos anos tem sido zero, porque ela não tem pago dividendos, portanto o dividend yield também é zero, tá? Então não está dando retorno ao acionista. E aqui o retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, de apenas 4%. O retorno sobre o ativo total também 1,1%, ou seja, uma empresa com uma dívida alta e com retorno baixo em relação ao ativo. E o retorno sobre o capital investido também de 8%. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, e eu já falei isso em várias outras lives, que conforme você usa uma diferente plataforma de análise fundamentalista, você vai ver números um pouco diferentes, inclusive porque a forma de cálculo é diferente. Especialmente o retorno sobre capital investido, alguns sites vão calcular utilizando o lucro líquido, descontado do imposto de renda, outras vão utilizar o lucro operacional. Umas vão usar o EBIT, outras vão usar o EBITDA, então existem várias formas de analisar. Tá? Eu, particularmente, utilizo aqui o EBIT, descontado o imposto de renda, sobre o patrimônio líquido mais as dívidas, porque esse valor eu quero saber o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa mais as dívidas ou o passivo oneroso, aquelas dívidas que têm um custo para a empresa, tá? Diferente do passivo não oneroso, que é aquele capital de terceiros que não gera juros ou não gera custo para a empresa, tá? Então essa é a forma que eu calculo aqui, mas diferentes sites vão ter um valor diferente, então é possível que dependendo do site que você olhar, esse valor vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas então, resumindo, pessoal, essa é uma empresa que, mais uma vez, ela tem um lucro instável, ou seja, tem vários anos que ela dá prejuízo, apesar de no ano passado ter dado lucro, um lucro pequeno. Tem margens pequenas, tá? Então é uma empresa que não tem uma boa performance. É difícil comparar com outras empresas do mesmo segmento no Brasil, porque afinal são poucas empresas desse segmento, mas quando a gente analisa a margem líquida de
empresas de outros países, a gente vê que ela tem uma margem bem inferior a outras empresas do mesmo segmento, tá? Lembrando que margem líquida, especialmente, eu só posso comparar empresas do mesmo segmento. Não posso comparar com empresas de segmento diferente, porque isso apresenta cada empresa apresenta uma característica de custos de produção. Portanto, não é justo eu fazer esse comparativo, tá? Mas ela não tem uma boa margem, não tem uma boa performance, tem lucros inconsistentes, tem uma dívida elevada, tá? E a dívida é de curto prazo. Além disso, o PL e o lucro por ação mostram então que realmente a empresa não está gerando uma quantidade suficiente de lucro por ação e, portanto, não me interessa fazer aquisição nesse momento. Então, basicamente, essas são as principais características que me fazem chegar numa conclusão que essa empresa não passa nessa minha triagem inicial. Primeiro, como eu falei, lucro inconsistente, margem baixa, ou seja, baixa performance. Além disso, a dívida alta e também essa baixa remuneração ao acionista, né? Que basicamente porque a empresa não tem lucro. Se ela não tem lucro, ela não vai pagar nada para o acionista. Então, esse conjunto aí, principalmente o fato da dívida também ser de curto prazo, isso faz com que sequer eu siga analisando essa empresa, ela não passa na minha triagem, né? Lembrando que essa é uma análise inicial, eu faço essa triagem para saber se eu sigo analisando a empresa, para entender um pouquinho mais das características da dívida, se aquela é uma dívida internacional, se é uma dívida em moeda nacional, se é uma dívida para investimento, se é uma dívida para operacional. Essas demais análises que são um pouco mais complexas eu deixo para uma segunda etapa, somente para as empresas que passam numa triagem inicial. Obviamente que essa empresa, como eu já comentei, não passa na triagem, obviamente que ela não segue a partir de agora nas análises, mas essa é a minha visão. Obviamente que essa análise ela é uma fotografia da situação atual, né? Obviamente que daqui a algum ano, daqui 2 anos, daqui a alguns trimestres, pode ser que isso melhore e eu mude a minha opinião, mas no momento hoje, com os dados que eu tenho, essa é a minha análise. Agora, eu vejo que há uma melhora em alguns critérios de 2018 para 2019. Só que uma das principais coisas que eu espero de uma empresa que está dando um turnaround, ou seja, uma empresa que está melhorando a sua gestão, que de repente saiu de uma situação bem ruim e que vai melhorar e que eu vou acreditar, eu vou investir nela porque ela está passando por esse turnaround, uma das primeiras coisas que eu espero da empresa é que ela diminua a dívida. Uma empresa precisa ter uma dívida controlada. Então, se você vê uma nova gestão, se você vê uma situação onde está mudando e a empresa vinha numa situação ruim e agora ela vai mudar, eu espero que nesse momento uma das primeiras coisas que ela tenha é melhora da performance, ou seja, ela tem que ser mais produtiva, enxugar custos, aumentar a receita, ser mais lucrativa e diminuir a receita. Com o caixa que ela gera, pagar as dívidas para que os juros da dívida não pressione o lucro da empresa. Esse é um mecanismo que eu espero de uma empresa que está passando por esse turnaround. Eu não vi isso nessa empresa, eu não vi isso na Positivo. Eu vi sim uma melhora dos lucros, ou seja, na verdade ela não vinha dando lucro e de repente ela começou a dar, mas ainda numa margem muito pequena. Só que eu não vi injetar dinheiro no caixa, porque o fluxo de caixa operacional ainda é negativo e ela não está diminuindo as dívidas. Pelo contrário, a dívida segue aumentando. Então essa não é uma combinação ainda. Ou seja, se a empresa está melhorando, se ela está passando por um momento de reestruturação, eu espero que ela me mostre resultados de que realmente essa mudança vai ser efetiva. Enquanto eu não ver esse resultado, eu não vou apostar nessa empresa, porque eu não quero fazer realmente uma aposta. Agora, quando ela começa a passar por essas mudanças e começa a gerar um resultado, e eu vejo que a nova estrutura da empresa realmente está se convertendo em melhores performances, aumento da receita, aumento do lucro e diminuição da dívida, talvez seja uma oportunidade de investir ela nesse momento de melhora. Mas isso eu ainda não vi aqui. Mas isso pode acontecer. Eu só acho que ainda não demonstrou nos resultados.